Então, para fechar a nossa série dos livros que me marcaram, eu trago um autor que é super atual, polêmico, indispensável, que é Sigmund Freud, né? Como não poderia deixar de ser. Eu ia escolher o texto Mal-Estar na Civilização, que foi um texto que me marcou muito, que marcou a minha escolha pela psicanálise, mas por algum motivo eu achei que não estava muito afinado com o meu momento atual, então eu decidi trabalhar esse texto, a análise finita e a infinita. É um texto que conjuga muita coisa do que o Freud trabalhou ao longo do tempo. É um dos últimos textos do Freud, né, de 1937. Então, acho que ele traz um ponto importante que até hoje as pessoas perguntam, que é quanto tempo que dura uma análise? Será que uma análise é mais lenta, mais longa que uma psicoterapia? E por quê? Né? Como é que se dá o processo de fim de análise? O que está em jogo aí para que se termine uma análise, né? Uma vez que não é o analista que dá alta ao analisante. Então, acho que essas questões são importantes e são questões que o Freud se fez e que ele vai investigar, ele vai se debruçar nesse texto de uma forma muito interessante, com uma narrativa própria do Freud, muito envolvente. Então, eu queria fazer a leitura aqui com vocês do texto todo, mas seria muito longo. Então, eu recolhi algumas frases que eu achei que seriam interessantes da gente trabalhar aqui. O Freud já começa dizendo assim, né, que a experiência nos ensina que a terapia psicanalítica, a libertação de uma pessoa dos seus sintomas, das suas travas, dos seus traumas, é um trabalho de longo prazo, né? Então ele já começa anunciando assim, olha, não é um trabalho rápido, né? E aí ele vai dizer da teoria do Henck, né, do Otto Henck, que trabalha toda uma questão assim de que o trauma estaria no nascimento, e que seria preciso um tratamento rápido, né? O Freud diz assim, olha, esse pensamento norte-americano de prosperidade, de uma coisa que poderia ser eficiente a curto prazo, é uma ilusão, né? E ele faz uma comparação muito interessante, ele diz assim, não é porque descobriu que um incêndio foi causado por uma lamparina, né? E aí ele está comparando descobrir a origem do trauma, se foi, por exemplo, no momento do nascimento, os bombeiros não vão até o lugar do incêndio, não basta tirar a lamparina. Eu achei esse exemplo muito interessante porque ele vai dizer assim, tem alguma coisa do trauma que se expande para a vida do sujeito de um modo geral, né? Então, ele já começa fazendo esse jogo assim, não é uma coisa pontual, né, em que, enfim, o sujeito tem um medo de elevador e vai fazer um treinamento para retirar esse trauma e esse medo. Não se trata disso numa psicanálise. E aí o Freud já antecipa uma coisa muito interessante que depois, mais tarde, o Lacan vai resgatar, né, com a noção do passe, do impasse e o passe, né, quer dizer, de alguma coisa que não se transpõe dessa pedra no meio do caminho de uma análise, do osso de uma análise, né, vai dizer o Miller. Freud já antecipa alguma coisa, ainda que o Freud tenha muita crença no positivismo, no sentido de que ainda vai se descobrir, né, mais do que se sabe hoje, né, mas ele ainda assim, ele diz, né, que de uma dificuldade em apostar, né, que seria possível uma normalidade psíquica absoluta, em que pudéssemos confiar a capacidade de manter estável uma subjetividade, né, e dissolver todos os recalques que apareceram, né. O Freud vai nomear esse sofrimento da neurose, né,
como algo de um recalque, algo que está aprisionando uma força do isso, né? E que vai fazer um papel ali de um mecanismo de defesa, mas que ao mesmo tempo que defende o sujeito de um suposto perigo, né? Esse próprio mecanismo é por si só um perigo, ele vai falar isso mais adiante, né? Então ele já antecipa assim, e isso, né, é uma coisa que é importante, de que não existe cura no sentido de que o sujeito vai estar completamente vacinado, né? Ele vai falar até de uma profilaxia. Seria possível antecipar de que o sujeito não vai ter mais aquelas questões, aquele sofrimento, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente tem visto hoje em dia uma ideia de normalidade e de anormalidade, né? Um crescimento de diagnósticos psiquiátricos em que o sujeito se diz com um problema como se fosse um déficit, né? Então, o sujeito que tem TDAH, que tem um toque, né, por exemplo, como se isso fosse uma disfunção, né? Então, Freud vai dizer assim, olha, existe alguma coisa que é da psicopatologia da vida cotidiana, não se trata de ser normal ou anormal, né? Ainda que o Freud esteja numa perspectiva médica e biológica, ele sempre transmite alguma coisa disso do subjetivo que é de outra ordem, né? Então, ele vai ficar às voltas com isso no início do texto, né? E vai falar um pouco dessa relação do analista com o analisando, né? Ele vai dizer que, por maior que seja a formação de um analista, ele só vai estar apto se ele fizer a própria análise, né? Então, é um texto em que o Freud ele fala da teoria assim de forma panorâmica e também um pouco das recomendações a um analista, né? O que é preciso para conduzir uma análise, para chegar a um fim de análise, o que está em jogo ali, né? E aí, né, ele vai dizer uma frase interessante, né? Ele vai dizer assim: a gente não dispõe de nenhum recurso para prever o destino de uma cura, né? E sobre isso é muito importante a gente saber que a metodologia da psicanálise é uma metodologia do ato, ela não é uma metodologia a priori, ela não é alguma coisa que propõe o caminho que vai ser seguido numa análise. Freud já coloca isso, né, que tem algo que é contingencial, tanto para quem fala, né, tanto para o analisante, como para o próprio analista, né? Não se trata de uma cura, né, mas se trata de um saber fazer, de um certo manejo com esse sintoma, né? Bom, em outras palavras, o Freud vai dizer isso da seguinte maneira, né? O eu amadurecido e fortalecido, ele pode proceder a uma revisão desses recalques, né? Desses recalques antigos. Alguns serão desmontados, outros serão reconhecidos e reconstruídos com material mais sólido. Esses novos diques, né? É a forma como Freud chama o recalque, tem uma durabilidade totalmente diferente dos antigos. E podemos confiar que, diante da maré alta da intensificação pulsional, eles não cederão facilmente. É muito poético, né? O Freud vai fazer essa comparação do recalque com o dique, que é esse que faz a contenção, né, ali da água, né? Então, ele vai dizer isso, né? Que então encontra-se uma solução um pouco mais confiável, um pouco mais estável, né? Em que a solução que o sujeito encontra ali desde a infância, né? Que seria o recalque, que seria esse dia, que é uma solução muito precária, porque ela está baseada no imaginário, porque ela está baseada numa construção feita ali na infância, no infantil. E essa construção ela é arrastada para a vida adulta como se ela estivesse reeditando a realidade dessa maneira, né? Então é interessante como que o Freud diz assim, uma revisão desses recalques, né?
alguns serão desmontados, né? Eu acho essa ideia super interessante no Freud. Não é uma ideia de retirar um aspecto patológico e deixar o sujeito apto para a normalidade, né? Mas é alguma coisa artesanal, em que o sujeito vai ficar ali desmontando, desconstruindo, né? O Lacan vai dizer isso em relação à fantasia. Trata-se de um atravessamento, né? E depois de uma identificação com o sintoma, o que é bem diferente de uma eliminação do sintoma, né? E aí esse aspecto que ele traz na página 331, né, é muito interessante porque ele vai falar de fixirrum, que é esse aspecto de fixação da libido, né? Alguma coisa que está ali, é como se fosse um trauma que deixa uma marca definitiva no sujeito, né? Então ele vai dizer assim, qualquer tempo, uma parte da organização anterior continua existindo, né? Ao lado da mais recente. O Freud fala isso no texto do Mal-Estar da Civilização, né? Ele começa dizendo da cidade de Roma, que traz, né, os aspectos de uma cidade moderna, mas que mantém essa marca do que ela foi antigamente, né? E faz essa comparação com o inconsciente. Então ele vai dizer isso, algumas coisas de um passado antigo e remoto continuam intactas, ainda que algumas transformações posteriores aconteçam, né? E isso nunca é transformado de forma definitiva e completa. Isso é interessante, né? Tem alguma coisa da marca, né? A marca que o sujeito recebe desse traço, né? Que o Lacan vai chamar de um significante primeiro, alguma coisa dessa ordem não se transforma. Está ali colocado, né? A partir de então, a leitura que se faz disso pode ser transformada, né? E aí sim, né, ele vai desenvolver a questão dos mecanismos de defesa, né? Ele vai dizer que os mecanismos de defesa servem ao propósito de afastar os perigos, né? Então, numa infância muito tenra, o sujeito precisou desenvolver mecanismos de defesa para afastar esses perigos. Mas esses próprios mecanismos de defesa podem se tornar um perigo. Às vezes descobrimos que o eu pagou um preço muito alto pelos serviços que esses mecanismos lhes prestaram, né? Então, é exatamente isso, né? O sintoma custa caro ao sujeito, né? Um preço alto que ele paga para continuar ali nessa forma de funcionamento. Então ele continua, né? O eu fortalecido do adulto, ele permanece se defendendo dos perigos que na realidade já não existem mais. E aí ele vai dizer que o essencial nessa questão é que o analisando repete essas formas de reação também durante o trabalho analítico. E aqui ele já coloca alguma coisa da transferência, né? O Freud vai dizer no texto Recordar, Repetir, Elaborar, que a repetição, né, que a transferência é um playground da repetição, né? É onde a repetição encontra espaço para brincar. É isso que ele está dizendo aqui, né? Ele repete essas formas de atuação dentro da análise, né? E é ali, e aí ele vai dizer assim, a gente só as conhece por isso, porque é ali que ele repete essas questões, né? O fato decisivo é que os mecanismos de defesa contra os perigos antigos reaparecem no tratamento como resistências contra a cura. Decorre daí que a cura é tratada como um novo perigo até pelo próprio sujeito. Olha que interessante, né? Em algum momento a análise se torna uma ameaça. Né? A ideia de cura significa abrir mão de algo que é muito afetivo para o sujeito, que o sujeito se agarra de forma muito afetiva, porque tem a ver com a infância, com as formas de configuração e com a ideia de que através desse sintoma vai ser possível alcançar a completude do outro, enfim,
o que é uma grande ilusão, né? Então é preciso abrir mão de alguma coisa numa análise e isso encontra uma resistência enorme por parte do inconsciente do sujeito. Tá? E aí ele vai chegar na questão essencial, né? Que é a questão da divisão dos sexos, do feminino e do masculino, como um ponto decisivo para um fechamento ou não de uma análise. E esse ponto eu acho essencial, porque ele vai trazer, né, na página 358, sobre uma recusa da feminilidade. E aqui, né, embora ele faça uma distinção entre a questão da mulher e a questão do homem, né? Então, no caso, ele diz que no homem é uma recusa da feminilidade, que trata-se da angústia de castração diante de outro homem, né, e não diante de outra mulher, isso é bem interessante também. Mas aqui, e a partir de Lacan também, a gente poderia afirmar que uma análise encontra esse osso, essa dificuldade de término, quando ela esbarra justamente nessa questão da recusa da feminilidade, da recusa do feminino enquanto uma certa passividade, inclusive diante da vida, né? Uma perda de controle, uma perda da questão fálica enquanto referência, né? Então, se existe um caminho para uma análise, esse caminho é justamente de perceber o falo como um semblante, como uma construção, como algo que não há garantias. Então, o falo enquanto o ter, enquanto poder, enquanto completude, né? Enquanto ilusão de poder, completude, de ter, ele perde esse estatuto de consistência, né? Em que o outro tem, eu não tenho, em que o que é que eu posso fazer para conseguir alguma coisa, e aí o sujeito se pega numa sensação de impotência. Uma análise, ela vai servir para mostrar que isso é inalcançável, né? Do ponto de vista de um ponto final. E que, uma vez que eu falo é um semblante, só nos resta a posição do feminino, que é uma posição a se inventar, né? Então, algo de uma identificação do sintoma, mas sem as garantias e consistências de um falo poderoso, né? Ao contrário, com alguma coisa artesanal, precária, né? Como uma gambiarra que o sujeito faz para se virar com o seu próprio sintoma. Aqui eu já estou fazendo uma leitura mais lacaniana desse texto precioso de Freud, e eu recomendo a leitura e estou à disposição para maiores perguntas, maiores dúvidas. Vocês podem escrever, deixar nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.